One Piece está cada vez mais se aproximando de sua reta final. Os inimigos estão se mobilizando, os revolucionários se preparam para mudar o mundo. E no meio de tudo isso está o Luffy, o homem que trará o amanhecer ao mundo de One Piece. Mas para isso, primeiro ele tem que vencer o governo mundial e sua tirania. E mobilizando tropas até Egghead, um incidente tão grande quanto Marineford está prestes a começar. Então você quer saber tudo sobre a próxima grande guerra de One Piece? Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre o capítulo 1078. Um capítulo simplesmente incrível, que revelou muitos segredos de One Piece. Mas então, eu peço que se você gostar do vídeo, para você deixar o seu like no final, porque isso me ajuda muito. Então vamos agora para o One Piece 1078. O capítulo então começa no prédio do segundo andar, onde a Stussy e o Jinbei estão. A Stussy está conversando por um Dendemushi com o Sentomaru. Ela diz a ele que o Kizaru está vindo até Egghead e explica que a missão da Cip Zero que ela recebeu era matar o Vegapunk e então esperar pela chegada do Kizaru. Ela fala que o governo mundial encara Egghead de uma forma muito mais séria do que Ohara, e que a razão número 1 deles quererem destruírem a ilha é pelo Dr. Vegapunk ter tomado a pesquisa proibida de Ohara e dado prosseguimento a ela. Já a segunda razão é o fato de Egghead ter a força de combate que Ohara não tinha. O Sentomaru então ouve tudo isso com uma expressão séria em seu rosto. Ele então desliga o Dendemushi e grita para todos os trabalhadores de Egghead que também estavam ouvindo a ligação. Ele grita que o que eles acabaram de ouvir é muito sério e que eles devem aprender com o passado e imaginar o que a marinha pode fazer caso eles decidam mexer com os tabus do mundo. Ao dizer isso, ele grita para todos que eles não têm mais tempo para hesitar e devem fugir o mais rápido possível antes que a marinha chegue. Ao ouvir isso, todos os trabalhadores imediatamente saem correndo desesperados para fugirem da ilha. E bom galera, temos algo muito interessante nessa conversa da Stussy com o Sentomaru. Ficamos sabendo que o governo mundial considera Egghead ainda mais perigoso e problemático do que Ohara. Vimos que Ohara tinham apenas 2 conhecimentos proibidos, o de ler os poneglyphs, e eles sabiam da existência e do nome do antigo reino. Já Egghead, o Vegapunk continuou os estudos de Ohara e ainda descobriu muitas outras informações novas, como a energia do antigo reino, o grande robô que escalou a Red Line e até mesmo muitas das tecnologias antigas. Mas o que realmente torna Egghead mais perigoso do que Ohara é que Ohara não tinha força de ataque nenhum. Já Egghead é equipada com todas as armas tecnológicas do Vegapunk. Então sim, o governo vai vir com muito mais forças do que ele usou para destruir Ohara. Não vai ser apenas um simples Buster Call, ele vai mobilizar tropas tão poderosas e numerosas quanto as que foram usadas na guerra de Marineford. Então você já deve imaginar como tudo isso vai terminar. Mas daqui a pouco eu entro em mais detalhes sobre isso com as novas revelações do final do capítulo. A cena então muda para o terceiro andar do laboratório, onde o Soap, o Frank, o Vegapunk Pitágoras e a Vegapunk Lilith estão lutando contra a Serafim da Boa Hancock, S-Snake. O Soap e a Lilith estão completamente petrificados, enquanto o Frank está apenas com metade do seu corpo transformado em pedra, então ele ainda consegue falar e mover um de seus braços. O Frank então começa a gritar com a S-Snake, ele grita para ele despetrificar todo mundo, e se ela fizer isso, eles a perdoarão. Mas a S-Snake nem se importa com o que ele diz e vira sua atenção para o Pitágoras, que já entra em choque assim que ela olha para ele. O Pitágoras então grita exigindo respostas. Ele pergunta por que ela está fazendo isso e também
quem deu as ordens a ela. Mas, mais uma vez, essa Snake apenas ignora e indo em direção ao Pitágoras, ela pisa na sua cabeça tão forte que cria uma enorme explosão, deixando o Frank completamente em choque. E essa é uma cena bem pesada, né, galera? Mas logo na sequência, a história muda para o segundo andar, onde a Robin, o Chopper e a Vegapunk Atlas estão. Eles ouvem o barulho do ataque da S-Snake e ficam preocupados com o que pode estar acontecendo. O Chopper até mesmo fala que é muito injusto, já que se a Nami gritar, alguém aparece para protegê-la rapidamente, enquanto com eles são totalmente diferentes. Mas a Robin então diz que é melhor evitar lutar contra os Serafins, já que enquanto eles ficam ocupados lutando, pode acontecer algo com o verdadeiro Vegapunk. Ao ouvir isso, a Atlas então se lembra de um laboratório que era usado antigamente, mas agora está fechado e sem nenhum uso. Com isso então, eles partem imediatamente para esse laboratório abandonado. Com isso, a cena muda novamente, desta vez mostrando a Nami, o Brook, o Vegapunk Edson e o Sanji, que estavam enfrentando o Serafim do Jinbe S-Shark. O Edson está completamente inconsciente e a Nami tenta acordá-lo. Enquanto isso, o Brook começa a mover sua alma para fora do seu corpo, dizendo que vai procurar pelo Vegapunk original. Porém, ele é interrompido quando, de repente, o Sanji leva um socão no rosto do S-Shark. Mas, apesar de receber um golpe em cheio, o soco não faz nada com ele. E o Sanji apenas diz que esse é o seu poder do amor. E essa parte aqui é muito interessante porque o Sanji, assim como seus irmãos, foram usados como experimentos para se tornarem humanos mais fortes. E de acordo com os poderes do Sanji e com essa sua resistência enorme, o fator linhagem usado para fortalecê-los muito provavelmente foi o fator dos Lunarianos. Tanto seus poderes de fogo, como sua velocidade e a sua resistência, tudo indica para isso. O Sanji tem sangue lunariano. Isso torna muito mais divertido ver ele lutando contra os Serafins, que também possuem esse fator. Além disso, o Sanji dizer que esse é o seu poder do amor não tem um sentido apenas literal, como o amor dele pela Nami, e por isso ele aguenta os golpes para salvar. Mas também tem um sentido mais simbólico. Ele só não perdeu as suas emoções porque a sua mãe o amou demais e tomou medicamentos para que isso não acontecesse. Assim, o Sanji nasceu com suas emoções e também com seus poderes pré-despertos. Logo após isso, a cena então muda mais uma vez, agora para onde o Luffy, o Zoro, o Rob Lucci e o Kaku estão lutando contra o Serafim do Kuma, S-Bear, e o Serafim do Mihawk, S-Hawk. Temos então o Luffy e o Zoro demonstrando estar cansados da batalha pelas chamas dos Serafins não se apagarem, e com isso a resistência deles se tornam totalmente insuperáveis, e eles só se tornarão vulneráveis quando as suas chamas se apagarem. Mas de repente o S-Hawk simplesmente desaparece. O Luffy então imediatamente grita para todos que o Serafim do Mihawk sumiu. E o Rob Lucci diz que o S-Hawk alterou a ordem das pessoas que ele precisa matar, que ele provavelmente quer lidar com os mais problemáticos depois, e por isso foi atrás dos mais fracos primeiro. Enquanto está dizendo isso, ele olha para o Luffy e fala que nesse caso, os mais fracos são os seus companheiros. Ao ouvir isso, o Zoro imediatamente sai correndo atrás do S-Hawk, gritando para deixar com ele. O Luffy então olha para o Kaku e o chamando de Usopp, grita para ele ir junto com o Zoro porque ele se perde facilmente. O Kaku então no mesmo instante sai correndo atrás do Zoro e só depois disso que ele percebe que foi chamado de Usopp. E de longe, ele grita enfesado com o Luffy. Isso mostra que a única coisa que diferencia o Usopp das outras pessoas para o Luffy é o seu nariz grande. E assim, todo mundo que tem o nariz comprido, o Luffy o chama de Usopp. O Kaku e o Zoro então vão atrás do S-Hawk, enquanto o Luffy e o Rob Lucci ficam enfrentando o S-Bear.
O Luffy então imediatamente dispara uma metralhadora de socos no S-Bear, gritando para que as suas chamas se apaguem logo. E o Rob Lucci apenas grita com ele, dizendo que dar golpes assim não adianta nada. E bom galera, ainda não sabemos como as chamas dos serafins vão se apagar para que eles fiquem vulneráveis, mas eu tenho algumas ideias sobre isso. A primeira delas é que elas se apagam toda vez que os serafins usam seus poderes de Akuma no Mi do seu sangue verde. Já vimos que quando o S-Bear usou sua habilidade para nadar pelo chão, a sua chama não estava mais acesa, então esse pode ser o seu ponto fraco. Já agora, a segunda opção seria algum poder novo do despertar do Luffy. Nessa cena, o Luffy grita, apaguem-se chamas. Isso parece mais uma ordem, mais como um prenúncio. Já vimos que o Luffy tem poderes de fogo, como o Red Hawk, por exemplo. Então, com o despertar de Nika, o deus do sol, o Luffy possa ter alguma influência no fogo. Isso possa ajudar ele a apagar as chamas dos serafins. Isso é um tiro completo no escuro, mas eu acho que é uma ideia bem legal. Com isso então, enquanto é mostrado a Bonnie triste ao lado das memórias do seu pai, o narrador começa a dizer que este foi o dia antes do famoso incidente de Egghead, mas essa história começou há 3 meses atrás. Com isso então, somos levados a um flashback de 3 meses atrás na Terra Sagrada de Mary Joyce, onde uma pessoa misteriosa está falando com os Gorosei. Esta pessoa diz que está falando da ilha de Egghead e que tem algo importante para falar, que o Dr. Vegapunk está investigando o conteúdo do século perdido. Com isso então, a CIP-5 foi enviada para investigar o assunto, mas nenhuma evidência foi encontrada. Além disso, o navio que partiu de Egghead desapareceu misteriosamente. Então, para uma investigação mais profunda, a tentativa de resolver o mistério, a CIP-7 e a CIP-8 também foram enviadas, mas ninguém retornou. Nesse tempo, os Gorosei receberam mais uma ligação daquela pessoa misteriosa, e após uma conversa entre os Gorosei e essa certa pessoa, ficou evidente para eles que o Vegapunk traiu o governo. Os Gorosei então decidiram tirar a vida do Vegapunk e a CP0 recebeu a missão de matá-lo, e imediatamente partiu para Egghead. Contudo, os Gorosei anteciparam a retaliação contra o Vegapunk e um dos 5 anciões decidiu partir pessoalmente até lá, sendo escoltado pelo almirante Kizaru. E com pedidos de reforços de várias patentes da marinha, um exército de soldados era mandado até Egghead. E no horizonte, a guerra se aproxima. Contudo, inesperadamente, o navio do Yonkou Monkey D. Luffy aparece na ilha. Com esse acontecimento imprevisto, o governo ficou inquieto. Então, com isso, o incidente de Egghead aconteceu. E a sua conclusão no dia seguinte causaria ao mundo inteiro um choque inimaginável. E o que é isso, galera? Está confirmado que haverá um grande conflito em Egghead. E a única vez que eu vi tantos oficiais da marinha reunidos assim foi apenas em Marineford. Então podemos esperar uma batalha tão grande quanto ela. Isso me lembrou muito do que foi dito quando a grande frota do Chapéu de Palha foram formadas. O mais estranho exemplo de uns copos de saquê, ninguém sabia dizer se foi planejado ou coincidência. Mas os 7 homens que se chamaram de subordinados do Luffy, Chapéu de Palha, continuaram a crescer muito daquele dia em diante e marcariam seu nome na história. Tudo isso levaria a um enorme incidente. Mas, por enquanto, essa ainda é uma história que não foi contada. Esse enorme incidente anunciado na formação da grande frota do Chapéu de Palha claramente é Egghead. Então podemos esperar a grande frota do Chapéu de Palha se reunindo mais uma vez para lutar. Outra organização que também pode aparecer nesse incidente são os Revolucionários. Já foi revelado que o Vegapunk conheceu o Dragon em Ohara.
e vendo a mesma coisa se repetindo mais uma vez, o Dragon e seu exército revolucionário poderiam se mover e defender Egghead para que uma nova catástrofe não aconteça. Então eu sinceramente tô muito hypado para ver os próximos capítulos. Mas outra coisa interessante dita foi que esse incidente causará ao mundo inteiro um choque inimaginável. E aqui, galera, várias coisas podem acontecer. Eu consigo ver o Vegapunk revelando vários segredos do Reino Antigo, o que com certeza abalaria todo mundo com a exposição de segredos que o governo mundial não quer que as pessoas saibam, ou até mesmo revelando para o mundo inteiro o Deus do Sol Nika, o grande salvador, e pintando uma imagem ruim e cruel ao governo mundial, realmente revelando quais são seus verdadeiros planos. Mas, além disso, um choque inimaginável também pode ser uma morte de alguém muito importante, seja do próprio Vegapunk ou até mesmo do Gorosei Saturno, que está indo direto para Egghead. Imagine só o mundo descobrir que uma das figuras mais importantes do mundo morreu. Alguém acima até mesmo dos nobres mundiais. Isso com certeza chocaria o mundo inteiro. A cena então muda para o local em que o Vegapunk original está preso, no momento em que o Vegapunk Shaka levou um tiro. O Vegapunk, vendo a pessoa que atirou, a reconhece e começa a gritar por que está fazendo isso. Então a pessoa se aproxima dele, revelando ser a Vegapunk York. Ela então se agacha e diz para o Vegapunk que ela será um nobre mundial. O Vegapunk fica surpreso com isso e grita com ela perguntando por qual motivo ela quer se tornar um ser humano tão desprezível como os Tenryubitos. Mas a York apenas ri. Ela diz ao Vegapunk que ele está parecendo Shaka, mas o Shaka já está morto agora. Então, olhando fixamente para ele, ela diz que o mundo estaria muito melhor com apenas um Vegapunk. E bom, galera, finalmente tivemos a incrível revelação do traidor. E eu sinceramente nunca imaginei que fosse a York. Nos vídeos passados eu comentei com vocês que poderia ser o Edson, ou até mesmo o cérebro do Vegapunk que ganhou vida. Mas a York foi muito bem escondida. Ela foi petrificada antes, tirando o foco dela, mas tudo isso foi seu plano para se tornar um nobre mundial. Algo muito interessante que estava na nossa cara esse tempo todo é que a York é o satélite do Vegapunk que representa o desejo. Não apenas o desejo de comer muito, mas também o de ser a única, de conquistar tudo. Isso faz um paralelo com os nobres mundiais, pessoas que não fazem nada a não ser comer e colocar seus desejos acima dos outros, achando que eles são os únicos que merecem viver. E com isso, tudo se encaixa perfeitamente. Aquela pessoa misteriosa que ligou para os Gorosei falando sobre o Vegapunk, na verdade era a York. E quando o governo enviou os agentes da CIP-5, ela os capturou e os aprisionou para que o governo percebesse que tinha algo de errado. O governo então mandou a CIP-7 e a CIP-8 e novamente ela os capturou, forçando o governo a agir, assim criando todo esse incidente que está por vir. O plano da York provavelmente é entregar o Vegapunk em troca do status de nobre mundial, e ela com certeza tem um plano, afinal, ela também é um Vegapunk. Porém, o ataque do governo mundial a Egghead não é com o intuito de conversar ou entrar em acordo, eles planejam destruir tudo, e a York pode acabar sendo vítima desta confusão que ela mesma criou. E bom, galera, esse capítulo foi muito bom, e que revelação foi essa? Eu tô muito hypado para os próximos capítulos, mas eu também quero saber o que você achou sobre ele. Deixe aqui nos comentários qual a sua visão desse capítulo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, eu peço para você se inscrever no canal. Assim, quando sair capítulos novos, o vídeo vai chegar aí para você e assim você não vai perder nenhum. Também eu conto com seu like, porque é assim que eu sei que você gostou. Mas então, muito obrigado por você ter assistido até aqui, tamo junto e até a próxima!